Olá, hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Podcast, o podcast da K Digital. Hoje nós estamos recebendo a doutora Aline Veloso, que é ginecologista, obstetra, sexóloga e pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde. Então, nós vamos aqui fazer um bate-papo, né, muito descontraído. E a primeira pergunta que nos vem à cabeça aqui pela nossa audiência é como nasceu a doutora Aline? Então, o desejo de ser médica já me acompanha desde a infância. E como toda criança, né, eu balancei entre várias possibilidades. Já tinha pensado em ser jornalista. Ia dar uma boa jornalista. Mas foi à medida que eu fui chegando no ensino médio, meu pai era médico. Então teve uma influência do papai aí. Eu tive esse desejo, ficou incontestável, e eu resolvi fazer o vestibular para medicina. Vestibular na época, né? O povo de hoje não sabe o que é vestibular raiz, né? Nós somos o vestibular raiz da UFG, que você chegava ali fazer uma prova de exatas ou de humanas, né? E aí você teve aí 6 longos anos de medicina, como todos nós sabemos, né? Que é a duração de um curso de medicina. E essa desejo por essa especialidade que se mostrou aí na ginecologia e obstetrícia, ele chegou quando na sua vida? Eu sempre tive uma quedinha desde o início da faculdade por ginecologia e obstetrícia. Mas enquanto você vai transitando nas especialidades, você vai conhecendo melhor, e eu confesso que eu balancei para endocrinologia, para cirurgia vascular e anestesiologia. Aí desistiu da cirurgia porque ia ser mais longo. Não, eu achei que a ginecologia e obstetrícia englobava todas essas áreas. Clínica, cirúrgica, né? Eu estaria também próxima da anestesiologia e acabei preferindo ficar com a minha queridinha, que sempre foi a ginecologia e obstetrícia. Nós estamos falando aí de quantos anos de labuta? Estudar, até eu digo para quem está pensando em fazer medicina, que vai ser para uma vida toda, né? Sim, eu digo na profissão já são quantos anos? Já são 25. Nasceu mais 1000 meninos, então. A gente sabe que, apesar da gente estar tratando aqui da obstetrícia, né, que é a parte que a gente lida aí com parto, com tudo, a ginecologia também tem uma área ampla, principalmente agora, nos dias de hoje, que nós estamos caminhando por uma ginecologia estética, né? Uhum. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, à medida que a gente envelhece, o corpo vai mudando e a gente acaba em algumas mulheres, não todas, essa percepção da necessidade de melhora da estética genital, né? Longe de pensar em criar um padrão de beleza para a genitália, tem mulheres que têm alterações funcionais realmente por causa do envelhecimento, né? E dentro disso, a ginecologia regenerativa, ou estética e funcional, vem colaborar com mulheres que sofrem com esses aspectos, né? Então, é uma área que tem desenvolvido e que vai ajudar muitas mulheres, com certeza. Que interessante. E quando que chegou a sexologia no consultório da doutora Aline? Sabe que foi relativamente tarde. Eu já exercia a profissão já há alguns anos, e falar de sexualidade sempre foi tabu, né, na sociedade em geral. E mesmo no curso de medicina, isso na minha época ainda era muito inicial, né? E se desenvolveu muito, foi no final do século XX. Então, eu senti necessidade de aprender mais para abordar melhor as queixas sexuais. Aí, apaixonei. Apaixonou e ensinou a apaixonar. Inclusive, falando nessa especialidade sua, da parte de sexologia, nós temos aqui 2 perguntas que a nossa audiência nos pediu para fazer para a senhora, né? E como melhorar a libido num relacionamento já um pouco mais longo? Então, o desejo feminino, como toda pulsão, todo prazer, né, ele precisa ser estimulado, né? No início dos relacionamentos, a gente tem o que a gente chama de desejo espontâneo, né? Nos relacionamentos mais longos, a mulher vai perdendo esse desejo espontâneo e passa a ter o desejo responsivo. O problema é que a mulher, ela
tende a ter, por questões até sociais, imputar o desejo em questões múltiplas, inclusive relacionais, né? E sexo tem aspectos relacionais importantes, tem questões biológicas, tem questões psicológicas e sociais, né? E a social implica muito no relacionamento, né? A gente costuma dizer, o cara amanhece ali grosso, dando patada o dia inteiro e à noite quer ter uma noite maravilhosa de sexo. Uma coisa não combina com a outra, né? E inclusive quando a gente vai abordar desejo, pra gente dizer se ele tá, a redução do desejo, se ela é patológica ou não, são aspectos que a gente precisa abordar, né? São os aspectos relacionais. E manter essa chama, ela não é fácil, mas ela tem solução, né? Eu conheço um sexólogo no Brasil, que inclusive foi meu professor, que ele disse que ele prescreve de receituário 2 horas de intimidade do casal por semana. Não vale filho, não vale falar de negócio, não vale falar de dinheiro, é sair para namorar. Eu costumo brincar, assim, a gente vê os casais enamorados, puro desejo. Então, o que a gente tem que retomar, para retomar o desejo no relacionamento de longa data, é o namoro, é namorar-se de novo, né? Então, é uma boa estratégia para a gente tentar reacender o desejo. É claro que isso inicia numa consulta médica, para a gente excluir os fatores biológicos, né? Pode ter coisas que são funcionais, que não está funcionando, exato, né? Por exemplo, ressecamento vaginal, que é uma coisa que pode ter o maior amor do mundo, o maior desejo do mundo, mas que vai incomodar e vai ser ruim, né? Questões hormonais, né? Diversas, às vezes de outros... Pós-parto, né? Aí vem muitas questões, além de biológicas, as emocionais, né? E aí, se a gente chegar à conclusão que a questão é mais relacional, a gente tem como abordar a mulher ou o casal. Você concorda com a Rita Lee que amor é bossa nova e sexo é carnaval? Eu até estive fazendo um outro podcast e a pergunta era: amor e sexo andam juntos, né? E a resposta que eu tenho é: eles podem andar juntos, mas eles podem andar separados. Uma coisa é amar, outra coisa é sexo. Amor e sexo podem andar juntos, mas não obrigatoriamente a gente pode amar sem sexo e pode ter sexo sem amor, né? São liberalidades, né, da nossa atualidade também, escolhas, né? Onde eu que tenho uma formação aí na ciência social, né? A mulher por muito tempo foi reprimida em tudo, né? Principalmente nessa parte sexual. Então eu vejo como uma revolução você buscar uma ajuda e buscar o seu prazer, né? E não somente ser um objeto de prazer, né? É tão interessante lidar nessa área, porque a gente vai aprendendo a lidar com o ser humano de uma forma diversa, né? Então, desde respeitar aquela mulher que quer ter uma relação sexual depois do casamento, única, desenvolver a experiência dela com um único parceiro, criar a estrutura dela de relação sexual com o único parceiro, a gente também aprende a lidar e a respeitar e a aceitar mulheres que fazem opção absolutamente contrária, de não terem relacionamento estável e de manterem relações sexuais sem afeto, né? É muito interessante observar a diversidade do ser humano. Vamos lá na segunda pergunta. Como que a mulher sabe que chegou ao orgasmo? Eu falei pra ela, eu me senti uma sexóloga nessa hora, eu falei, eu acho que você nunca chegou, porque senão você saberia. O orgasmo na mulher, como quase tudo na mulher, é mais interno, né? Ele não é tão visível como o do homem. Mas aquela perna bamba, né, cara? Que ela não deve ter sentido ainda. Costuma seguir, você não conseguir buscar um copo d'água. Costuma-se seguir de uma fase de relaxamento e que a gente chama de resolução refratária. Mas o orgasmo feminino é tão sutil do ponto de vista orgânico que são contrações do terço interior da vagina, do terço inferior da vagina. Então, se ela não estiver atenta, talvez ela não perceba organicamente o orgasmo, né? Então, durante a fase de excitação, há toda uma preparação da genitália, com lubrificação, né? Aumento da vascularização local, e o orgasmo fisicamente se refere a contrações do terço inferior da vagina e acompanhado de uma sensação de prazer máximo, né, como se a gente não conseguisse ter mais prazer daquele ponto em diante.
Existe ejaculação feminina, que é muito rara. E a ejaculação e o orgasmo não obrigatoriamente são a mesma coisa, né? O orgasmo tem a sensação de prazer e as contrações da terço inferior da vagina. Na ejaculação feminina, ela pode eliminar, o que a gente chama de squeeze, um pouco de secreção coincidente com ainda mais prazer, né? Então, existe muito tabu em relação a sexo, né? O corpo da mulher vem sendo, do ponto de vista sexual, e do homem também, há menos tempo, então tem muito tabu, muito mito, muito desconhecimento. Por isso que a gente, às vezes, precisa dessas informações, dessas orientações junto do sexólogo. De quebrar um pouco esse tabu, de falar sobre sexo de forma mais natural, né? Inclusive aí usando essas coisas que hoje são bem comuns de brinquedos mesmo, eróticos, né? Para melhorar essa relação com o casal. A mulher também sentia vontade no relacionamento para propor isso. Que às vezes, antigamente, ela não podia propor que ela, né, estaria saindo fora da caixinha, né? Então, eu imagino que esse é um caminho que não tem volta para nós, né? E que é daqui para frente e que bom que seja assim, né? Doutora, como que nasceu? A gente sabe que a senhora faz parte do grupo que chama Nest Grupo. Conta um pouquinho pra gente da história da Nest. Então, a Nest nasceu de um desejo de 4 médicas obstetras experientes, né, já com mais de 20 anos de atuação, de trazer informação de qualidade e desmistificada, informação pura para a mulher. Hoje, na obstetrícia, as mulheres ficam muito confusas com tanta informação e ficam inseguras, acabam não sabendo onde buscar a informação adequada, né? E o Nest nasceu nesse sentido, de que a paciente vá compreendendo o que é relevante, informações puras e informações afetivas, né? Para recebê-la, para que ela consiga ir entendendo todo esse processo que vai acompanhá-la para o resto da vida, né? Mas principalmente gestação e parto e pós-parto, né? Surge muito dúvidas lá no grupo, no Nest, as mulheres, né, perguntando as futuras mãezinhas se só quem vai fazer um parto natural ou que seja humanizado necessita do trabalho do grupo, né? E a gente sabe que não. Gostaria que você explicasse isso um pouco, como que é a função do Nest na vida dessa mãezinha. Tudo começa com você ter um bom obstetra, né? Um obstetra que você tenha uma relação médico-paciente adequada, para que você tenha liberdade para falar e esteja pronta para ouvir, né? Então, hoje na obstetrícia, estamos tendo um retorno para o parto normal, né? Com intervenções mínimas, tá? Mas a gente também precisa humanizar, ouvir, compreender as pacientes que às vezes querem ter uma cesariana, que seja no trabalho de parto ou uma cesariana eletiva, respeitados as seguranças, a técnica, né? Então, desmistificar um pouco também essa questão de que por ser cesárea não é natural, não é normal, ela também é uma via de um parto normal, que às vezes evoluiu para uma cesariana, né? Nem sempre se começa um pré-natal querendo um parto normal e se termina num parto normal, né? Porque pode ter algumas intervenções ali no decorrer do trabalho de parto que vai levar a mulher a ter uma cesariana. E nem por isso ela deve se sentir culpada, né? Inclusive, terminando de responder a pergunta do Nest, esse foi um dos motivos de ter nascido o Nest. O parto normal começou a aparecer que era reservado a grupos, né? Ou a uma pormenoridade de obstetras. Não, a maioria dos obstetras faz o que todos fazem, né? Se a paciente deseja ter parto normal, tem bom prognóstico, ela vai ser acompanhada para o parto normal. Intervenção mínima,
a maioria dos obstetras já está praticando, né? E na eventualidade de ser uma cesariana, tem que ser uma cesariana, não tem alternativa. Então, na verdade, o NESH ele veio para tirar um pouco do altar essa questão do parto humanizado, que só quem faz parte ali de uma parcela pequena da sociedade que consegue fazer. Na verdade, qualquer mulher consegue ter acesso ao parto normal e que ele vai ser uma decisão conjunta no decorrer do plano de parto. E que nesses 20 anos, a assistência ao trabalho de parto está humanizada. Ela foi humanizada com o tempo, né? Então, ela não é prerrogativa de um grupo de médicos ou de alguém que tem a posse desse conhecimento. O atendimento ao parto, tanto normal ou cesariana, ele está humanizado, né? E não é uma prerrogativa só de quem pode pagar por fora, não. Interessante. Se não fosse médica, o que a doutora seria? Veterinária não vale. Não, eu às vezes, quando você confronta, assim, as dificuldades de ser médica, eu paro para fazer essa pergunta, né? Tá bom, se eu não for médica, o que eu faria? Eu não encontro a resposta. Porque médica deveria ser. Então, eu não realmente, se eu precisar deixar de ser médica, eu vou ter que fazer uma avaliação mais profunda do que eu seria. Tá. Com 25 anos aí de estrada, eu também tenho 25 anos de propaganda, a gente sempre tem algo a dizer para quem está começando agora, né? O que a doutora Aline diria para um jovem médico que acabou de pegar a carteira do CRM? Então, eu diria que o nosso compromisso maior é com o estado de saúde, com a saúde, né? A gente sofre influências pessoais, sociais, institucionais, né? Sofre pressões gerais, mas ter o amor à arte, né? Ao ser médico e usar as ferramentas que adquiriu para promover o bem à saúde, vai dar certo. Se você tiver esses passos, vai dar certo. É só questão de tempo que as coisas vão acontecer. É o amor que faz largar o Réveillon faltando 30 minutos para virada e ir lá acudir a paciente, É o né? amor. Não tem outra explicação. Não tem, né? Doutora, espiritualidade. Como que você enxerga espiritualidade na sua vida? Então, eu costumo brincar, eu falar assim, se existe uma área em que você pode observar milagres, é na minha, né? Então, eu acredito... Milagre da vida, né? O milagre da vida, o milagre, às vezes, de reversão de doenças, que você sabe, assim, tem um prognóstico péssimo. Aqui, só se Deus atuar que vai mudar o prognóstico, que vai mudar a situação. Aí você tem aquela sensação de que realmente houve uma atuação de algo que é além da mão humana, né? Então, eu não consigo imaginar uma coincidência geral das coisas. Eu preciso acreditar que a gente tem um nome que qualquer um quiser dar, né? Movendo ou por trás de nós. Auxiliando, né? Auxiliando, nos ajudando a evoluir, a melhorar. E eu chamo isso de Deus. Exatamente. Muito interessante. Você... Nesse longa caminhada aí de 20 e tantos anos de consultório, me conta aí uma curiosidade, algo que você falou, nossa, que engraçado, cheguei hoje e aconteceu isso no consultório. Nossa, mas são tantas. Eu já até brinquei que eu um dia dava para escrever um livro, assim, de tantas coisas. Mas tem uma que eu gosto de contar, que é uma paciente que estava querendo engravidar e que ela precisava induzir a ovulação. E ter coito programado, que é uma coisa que a gente faz, marcar a hora da paciente ter relação sexual. E aí quem já passou por esse processo sabe o tanto que ele é difícil, né? E aí ela me ligou no outro dia. Porque nada programado é muito bom, né? Chegar em casa e dizer pro cara, bora comparecer. Bora que é agora. Agora, o remédio completou 36 horas, é agora. E aí, ela me ligou no outro dia cedo, do horário da ovulação, chorando, disse assim, doutora Aline, deu tudo errado, ontem a gente ia namorar, mas esse negócio de horário programado não deu certo, meu marido não conseguiu. Aí não teve nada. Aí não teve nada, nós perdemos um mês, jogamos tudo fora e tal.
Aí eu ri, né? Eu atendi no celular. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, hoje à noite você vai comprar um vinho, vai chegar para ele e vai dizer, ovulação foi ontem, meu bem, hoje eu quero você. E não conta para ele que óvulo vive 24, 48 horas esperando o neném. Só isso. 14 dias depois, estava lá o beta-HCG positivo. Olha, como que é a cabeça da pessoa, né? Como que funciona, né? Quando é para fazer na obrigação, o negócio não funciona, né? Então, também tem essa via aí dentro do consultório, que é a via de ajudar aquelas que não conseguem por vias normais, né? Doutora, você acredita no marketing para auxiliar passar essa informação para sua paciente? Você acha que a gente está num momento que isso é importante, que antes o nosso boca a boca era na cadeira ali da sala de espera, hoje ele é na rede social, né? É tão interessante essa pergunta, Kênia, porque eu já refleti algumas coisas, por exemplo, por que do alto dos 25 anos de profissão eu estaria fazendo um movimento de estar na rede social, né? A minha imagem eu já tenho, não tenho muita coisa que eu preciso construir. Autoridade, né? Na área você assim, já tem, né? Tento, né? Pelo menos ter experiência, me manter atualizada, né? Hoje, com as redes sociais, a velocidade das redes sociais é muito maior, né, do que o boca a boca. Não tem jeito, o boca a boca, a indicação, ainda são ferramentas assim muito importantes para você procurar um bom médico. Mas estar inserido nas redes é uma forma de busca rápida da paciente, por conhecer você, por saber a forma que você pensa, né? E ainda mais, né? Nas redes sociais, você consegue realmente expor o que você pensa sobre qualquer assunto. Porque você está gravando vídeo, está fazendo post, e às vezes no boca a boca é uma paciente falando para outra, né? E é tão interessante porque cada um deve ter uma motivação quando parte para um projeto desse, né? E eu fico olhando e pensando, a minha maior é levar informação de qualidade e segura, né? Então, às vezes eu vejo, parece que umas postagens são tão programadas, parece que tão para superficiais, assim, parece que só para gerar movimento, né? Então, eu acho que cada um tem o seu motivo, né? Seu propósito, seu propósito. Né? O meu é de levar informação, eu espero... E de qualidade, de qualidade, e espero que as pacientes gostem, as pessoas gostem. Deixa um recado para sua paciente. Tá falando com ela agora. Então, eu aprendi ao longo da vida e do meu trabalho que a gente tem que lançar a mão de todas as ferramentas que a gente tiver para tentar ser feliz. E ser feliz não tem fórmula, né? Então, reavaliar sempre suas questões, buscar força para mudar o que não está confortável, né? Cuidar de si. Falar, né? Cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Procurar cuidar das pessoas que você ama até o limite que aquilo não ultrapasse os seus próprios limites, né? Então, é sinônimo de saúde, né? Saúde hoje, inclusive pela OMS, ele é muito mais global do que a saúde biológica, né? A saúde inclui bem-estar biológico e emocional, né? O que é felicidade para a doutora Aline? Sempre que eu digo assim, eu sou feliz, eu paro para pensar na minha vida e eu sou feliz, nossa, como eu sou feliz, né? Dentro do meu conceito de felicidade, eu consegui trabalhar com o que eu amo, construir a família que eu desejava, né? Enfim, tudo que eu planejei para ser feliz, para me considerar estruturalmente feliz, eu lutei e consegui. Tenho problemas? Como todos, né? Mas o problema incide e passa, incide e passa. E você trabalha e tenta resolver. Mas o basal de estar feliz, ele não é comprometido. É como se a felicidade ela fosse mais estrutural. Então, eu acredito que... Por isso que eu disse que acho que as pessoas têm que procurar ser felizes, né? Pensar no que é importante na vida delas realmente e buscar atingir tudo isso. O que tem no livro de cabeceira da doutora Aline? Ixi...
Não pode ser literatura médica, não. É isso que eu ia dizer. Por favor. Prefiro os filmes. Não é possível que não tenha um Machado de Assis, um Manuel Bandeira, um filósofo. Olha, o último que eu comecei a ler, porque eu prefiro os filmes aos livros, foi o da... A morte é um dia que merece ser vivido. Até preciso terminá-lo. Gostei do título. Eu esqueci o nome da autora, Ana, não sei se é Ana Cristina, ela trabalha com tratamento paliativo, né? E ela traz muita emoção, muita experiência na vida, no atendimento dela, né? E o médico convive com isso, né? O médico convive com a morte, né? Porque nem sempre são flores, né? Já passou por morte dentro do seu centro cirúrgico? Não, dentro do centro cirúrgico não, graças a Deus. Mas eu já tive pacientes graves que, infelizmente, tiveram desfecho trágico posteriormente, no pós-parto. Mas, graças a Deus, e eu digo... Nem de bebês dentro do centro cirúrgico nunca aconteceu? Não, bebês dentro do centro cirúrgico não. Existem até malformações incompatíveis com a vida, né? A nossa área é muito louca, né? Mas que vai depois desenrolar no pós-parto. Então, a gente, por exemplo, se acompanha uma paciente... que decide levar a gestação até o fim, mesmo sabendo que o bebê, quando nascer, vai viver por horas, né? Nas grandes malformações. Então, o médico tem que estar preparado para lidar com esses temas, inclusive saber que não é onipotente, que ele não vai resolver tudo, que ele tem que oferecer tudo para o paciente, mas que mesmo oferecendo tudo, às vezes isso não é o suficiente, né? E eu digo, às vezes as pacientes perguntam, por que você escolheu essa área? Porque ela lida pouco com a morte. A energia... É muito mais com a vida, né? Muito mais com a vida do que com a morte. A gente não aprende a lidar bem com a morte na faculdade. Lidar com a morte para todo mundo é difícil, principalmente para o profissional que luta contra ela, né? E a ginecologia obstetrícia traz essa energia da vida, né? Exatamente. Doutora, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Um prazer tê-la aqui conosco. As portas da K Digital estão abertas para você voltar e falarmos de outros temas, principalmente esse da sexologia, que todo mundo tem aí, né, a sua imaginação fértil nesse sentido. Então, foi um prazer tê-la conosco, tá? Eu que agradeço. Podcar, o podcast da K Digital.